A força da fé cria a realidade que você deseja. Você é um co-criador. O que você acredita te constrói. O que você teme te limita. O que você imagina com convicção se torna carne, se torna vida, se torna destino. Você já parou para perceber que tudo o que existe ao seu redor, tudo o que você toca, vive, sente, um dia foi só uma ideia na mente de alguém? Antes da lâmpada, houve a fé de Edison. Antes da fábrica, houve o sonho insistente de Henry Ford. Antes da Disney, houve uma obsessão em acreditar no impossível, mesmo quando todos chamavam de fantasia. A realidade que você vê hoje nasceu na mente de alguém que se recusou a duvidar, alguém que entendeu. Fé não é crença passiva, fé é ação interior, fé é força criadora. Você não foi feito apenas para consumir o mundo, você foi feito para moldá-lo, para transformá-lo com aquilo que carrega dentro de você. Você é um co-criador da sua realidade e isso muda tudo. Mas a maioria vive como se não fosse assim, como se fossem reféns do acaso, como se a vida estivesse acontecendo com eles e não por causa deles, como se as coisas simplesmente fossem como são. Mas isso é mentira, isso é programação. Isso é condicionamento de uma mente que esqueceu que tem poder criador. A fé, a verdadeira fé, é uma força de construção. Ela pega o invisível e o transforma em concreto. Ela pega o que está apenas em sua mente e o projeta no seu caminho. Você pode não controlar o tempo, pode não controlar os outros, mas você controla aquilo que permite crescer dentro de si, e aquilo que cresce em você, inevitavelmente, floresce ao seu redor. O mundo externo é apenas o espelho do seu mundo interno. Napoleon Hill disse: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também avisou: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Ou seja, não basta pensar, você precisa crer no que pensa com intensidade. Você precisa ver antes de ver, sentir antes de tocar, acreditar antes de acontecer. É isso que os grandes fazem, é isso que os visionários compreendem, é isso que diferencia o medíocre do legendário. A capacidade de manter a visão firme mesmo quando os olhos veem o oposto. Não é magia, é mentalidade, é uma engenharia da alma, uma reprogramação profunda que tira você da identidade do sobrevivente e te devolve o papel de criador. Você não é um corpo que pensa, você é uma consciência que cria. E tudo muda no momento em que você aceita essa verdade. A maioria vive no piloto automático, acorda, trabalha, sobrevive e repete. Mas isso não é viver, isso é existir sem fé, é estar presente no mundo, mas ausente de si. E quanto mais você se distancia de sua essência criadora, mais você se torna reativo, mais você responde à vida ao invés de escrever a sua. Você perde o poder de escolha, você se acostuma com o possível, e o possível é a prisão daqueles que esqueceram do impossível. Mas preste atenção, a fé não é cega, ela enxerga o que os olhos não veem, ela é a lente do invisível, é a convicção inabalável de que aquilo que você ainda não vive já é real dentro de você. Quando você tem fé verdadeira, não precisa de garantias, você não precisa que o mundo diga vai dar certo, porque você já decidiu que vai acontecer, e essa decisão se torna a força que move tudo o mais. Fé é uma decisão emocional, não uma esperança frágil, é uma fundação, é o chão invisível que você pisa quando tudo parece incerto, é o que te faz agir mesmo sem evidências, persistir mesmo sem aplausos, construir mesmo sem tijolos. E quanto mais você age em alinhamento com essa fé, mais o universo se organiza a seu favor, não porque ele conspira magicamente, mas porque você se torna congruente. Você fala o que crê, você age como se já fosse, você pensa como se já estivesse, e então, inevitavelmente, você cria. Você é um co-criador e sua matéria-prima é o pensamento. Seu combustível é a emoção, sua direção é a fé. Se você cultiva medo, cria obstáculos. Se cultiva dúvida, cria paralisia. Se cultiva escassez, atrai limitações. Mas se cultiva fé, você expande possibilidades. Você destrava o invisível, você quebra ciclos de limitação que vem de gerações, porque fé não é só para mudar a sua vida, fé é para mudar a história da sua família, do seu sangue, do seu legado. E o legado nasce quando você para de sobreviver e começa a viver com intenção, com propósito, com clareza de que o seu tempo aqui tem peso, tem valor, tem missão. Deseja que... Ela é um eco. Ela não mostra quem você é, ela devolve o que você emite. Pensamentos são sementes, palavras são comandos, ações são fundações. E a fé é o cimento invisível que une tudo isso. Você precisa começar a viver com convicção. Não aquela confiança frágil que oscila quando os outros não apoiam, mas aquela convicção feroz que nasce de dentro, que resiste até no deserto. Porque sim, você vai atravessar deserto, você vai ter dias em que nada faz sentido, em que nada se move, mas é aí que os verdadeiros construtores continuam.
Porque eles não precisam de provas externas para continuar edificando. Eles sabem que o que estão criando já existe, ainda que os olhos não vejam. A fé é o projeto, a ação é o tijolo, a disciplina é a argamassa e a realidade é apenas o resultado final. Mas ouça, esse processo exige uma mente renovada. Você não pode construir um castelo com os mesmos blocos da prisão. Você vai ter que quebrar padrões, vai ter que destruir crenças herdadas, medos antigos, traumas repetidos, vai ter que abandonar a necessidade de aprovação. Porque quando você decide criar sua realidade, você inevitavelmente desafia a realidade de todos ao seu redor. E muitos não vão suportar ver você mudar, porque o seu crescimento expõe o comodismo deles. Mas isso não é seu problema. Seu único dever é seguir em direção à visão que arde em você. Você sabe qual é? Ela aparece nos seus silêncios. Ela pulsa quando você fecha os olhos. É aquele sonho que insiste, mesmo quando tudo parece contrário. E não, isso não é coincidência. É o universo te chamando de volta à missão original. A missão que foi sufocada por medos, escondida por fracassos, adiada por desculpas, mas nunca morta. Você não pode matar um propósito. Pode ignorá-lo, enterrá-lo, silenciá-lo, mas ele continua lá, esperando o momento em que você decide ressuscitar quem você sempre foi. E para isso, você precisa de clareza. A clareza é o farol. A visão é o mapa. Sem clareza, você corre, mas não avança. Trabalha, mas não constrói. Você precisa ver com nitidez o que está criando. E não estou falando só de metas. Estou falando de identidade. Quem é você? Quem você está decidido a se tornar? Porque a realidade que você quer exige uma versão sua que ainda não está pronta. E essa é a jornada. Matar o velho eu, nutrir o novo. Todo dia, com disciplina, com propósito, com visão. E sim, vai doer. Mudar dói. Romper padrões dói. Mas sabe o que dói mais? Chegar no fim da vida e perceber que foi escravo do medo, que viveu com o freio de mão puxado, que poderia ter criado um legado, mas escolheu sobreviver. Você não está aqui para sobreviver, você está aqui para dominar, para construir, para criar algo que transcende sua existência. Você está aqui para fazer da sua vida uma declaração, um lembrete ao mundo de que é possível, de que a fé funciona, de que o invisível é mais real do que o tangível. Mas nada disso será entregue. Tudo será conquistado. E não por sorte, mas por decisão, por repetição, por ação ininterrupta. Você precisa se tornar obcecado, não com o resultado, mas com o processo. Acordar com fome, trabalhar com excelência, falar com intenção, pensar como um mestre, agir como um arquiteto, porque enquanto o mundo joga o jogo da distração, você está jogando o jogo da criação, e nesse jogo não ganha quem espera, ganha quem decide, quem age, quem cai e levanta mais forte. Você vai cair, vão te trair, vão rir de você. Mas nada disso importa. Você não está aqui para agradar, você está aqui para deixar uma marca, e essa marca começa agora. Quando você para de viver com base no passado e começa a viver a partir da visão. A visão do que você quer criar, do que você quer ser, do que você quer deixar. Você é um co-criador. Isso é mais do que um título, é uma identidade, e a partir de hoje você vive como tal. Não importa o que aconteceu até aqui, importa o que você decide a partir daqui. Porque o universo não responde à sua história, ele responde à sua vibração. E a partir do momento em que sua vibração muda, se você gostou, deixa o like, vai nos ajudar demais. Obrigada, de coração.